espaço, vereador Bortola. Na tribuna, Bortoluz. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, bom dia a todos. Antes de começar com o assunto principal, eu quero estender um convite, e aqui um convite bastante importante no meu ponto de vista, porque a gente vai fazer a sessão solene de outorga do título de cidadã caxiense, a senhora Albertina Alves de Albuquerque. É aquela senhora que a gente aprovou aqui nesta casa, que ela vai completar no dia 9 de novembro, 114 anos. A senhora com mais sabedoria de Caxias do Sul, lá do Serrano. Isso aí, vereadora Estela. Mas, porém, entretanto, todavia, nós queríamos fazer no dia do aniversário dela, que é o dia 9, aqui nessa casa, mas como a saúde dela está inspirando certos cuidados, também a família solicitou que nós tenhamos uma restrição do número de pessoas e que se fosse feita a entrega lá na casa dela. Então, com autorização da mesa e já devidamente autorizado, nós iremos fazer lá. Então, os vereadores que quiserem se fazer presente, por gentileza, nos comunique, mas entendam também que a gente tem que ter uma certa restrição do número de pessoas no local. E, obviamente, por ela ser apaixonada pelos bombeiros, eu vou solicitar que uma viatura compareça lá no local também para prestigiar esse evento importante, porque ela, desde o ano passado, fala a respeito dessa homenagem. Ela está esperando ansiosamente por essa homenagem que ela não sabe que é de cidadã caxiense, mas que é uma homenagem que ela vai receber dessa Casa Legislativa. Então, vou partir para um assunto principal aqui, que é de muita preocupação de todos os caxienses, e eu tenho certeza que não é só meu gabinete que recebe essas demandas, mas bem como os gabinetes dos colegas vereadores, e aqui alguns colegas comentaram na sessão de hoje. O primeiro ponto é a questão da queima dos containers, que incessantemente não para na cidade de Caxias do Sul, mesmo após a instalação do monitoramento do cercamento eletrônico. E aí, no último final de semana, em 24 horas, foram queimados 6 containers seletivos na nossa cidade, e principalmente no que tange aquela região central, né? Então, é complexo, é complicado. Nós já tivemos um prejuízo só no ano de 2023 de R$12 mil. Basicamente isso. O parcial, não, desculpa, cada container, R$2 mil, né, presidente? R$2 mil, não 12, perdão. O total parcial de 2023 foram 111 unidades de lixo seletivo que foram queimadas. É um absurdo, é um absurdo. Não dá para isso tornar a acontecer. Eu lembro, vereador Bressan, que no ano de 2020, a Codeca estava fazendo testes para se modificar o sistema do próprio, o material do próprio container seletivo, que a durabilidade ela estava muito maior daquele sistema que eles testaram lá. Não sei que fim levou esse projeto. Enfim. Dito isso, ao rigor da lei, a gente aprovou nessa casa o projeto complementar, a lei complementar número 40 de 2021, que foi encabeçado por nós, em coautoria com os vereadores Scalco, Bressan, Camilles, Marcon, Daneluz e Fantinel, que agravou a multa, né, da queima de containers, entre outras situações, que foi de 100 para 300 VRMs. O que isso dá em números reais? Passou de R$ 4.262 para R$ 12.786. Então, isso, claro, ele dói no bolso da pessoa que faz isso, mas até que ponto? Porque eles não são pegos. Não são. Ninguém consegue pegar, pega um, pega outro. Até a Guarda Municipal, um tempo atrás, conseguiu deter um cidadão, que logo foi liberado. Então, volta a cometer esse delito na rua. Então, se torna muito complexo, porque assim, a população, ela arduamente sustenta a máquina pública e, infelizmente, o dinheiro ele acaba não sendo destinado para as áreas mais necessitadas, e sim para reparar um crime que ocorreu e ocorre diuturnamente em nossa cidade. Só parte, vereador Bressan. Obrigado, vereador Bortola. Eu, como presidente até da frente de acompanhamento à Codeca, provavelmente nós vamos ter que fazer uma reunião aí logo em seguida, porque não dá para entender. Acho que o microfone aqui está com... está alto, acho que demais, né, pessoal?
porque acho que prejudica as pessoas em casa. Obrigado. Eu acho que a gente tem que ter um entendimento, né, vereador Bortola, que já existem materiais anti-chamas, né? E nós precisamos, urgente, não dá mais para ter 100, 150, 200 contêineres por ano, né, sendo queimados dessa forma por esses irresponsáveis, bandidos, marginais, e aí acaba prejudicando a companhia que mais precisa hoje, nesse momento, e está com déficit altíssimo. E ainda vamos estar com mais, então acho que tem que estudar urgente essa possibilidade, tem que ter, nem que seja mais caro, mas eu acho que vai ser mais barato no final, porque se ele não queimar, acaba economizando. Então, eu acho que o material anti-chama vai ter que ser estudado aí, vai ter que ser colocado, né, em prática. Obrigado. Pasmem, vou trazer mais um ponto aqui curioso. Acreditem ou não, recentemente houve e diuturnamente ocorre furtos de cabos e fios. E recentemente ocorreu o furto do cabeamento do cercamento eletrônico e do monitoramento atual. Então não tem mais condições. Por que eu trago todos esses assuntos assim pertinentes a isso? Porque a gente entra num assunto muito complexo, que é os moradores de rua. Volta e meia, esse pessoal que tu vê na rua são flagrados em imagens amadoras ou de câmeras de monitoramento particulares, que é eles que incendeiam, que é eles que fazem o furto do cabeamento. Então não tem mais condições. Aqui, vereador Bressan, nós vamos propor também, via a Comissão de Segurança Pública e Proteção Social, chamar diversos órgãos do município. Prioritariamente a FAS. Prioritariamente a FAS. Claro que Segurança Pública e Proteção Social, Brigada Militar, Guarda Municipal, Secretaria da Saúde, porque a gente tem que tirar esse pessoal. Um tempo atrás não tinha tanto morador de rua quanto tem. Tem mais de 700, vereador Ues. Quase 800. E ninguém faz nada. Eu digo, mas não pode. Mas como é que no passado podia e faziam? E num passado recente, não estou falando lá nos anos de 1900 e Guaraná com rolha. É num passado recente. Então, assim, como é que não pode tomar atitude? Os outros municípios tomam atitude. Vai ver lá, vai ver se em Gramado tem um tendel de morador de rua. Não tem. Vamos aqui perto, em Bento Gonçalves. Nem perto do que Caxias tem. Está insustentável essa situação, vereador. Insustentável. E aí gera todos esses problemas. É queima de container, é gente morando embaixo das pontes, é furto dos estabelecimentos comerciais, vereador Scalco. Que nós tivemos reunião no governo do estado sobre isso, do furto arrombamento. Não adianta dizer que não é um morador de rua, porque as imagens do comércio pegam. Porque é. Então, sabe, não é só os comerciantes, a população está cansada. A população cansou. A quantidade de denúncias que a gente recebe no gabinete é assim, ó. A gente fica até com vergonha, porque não sabe o que responder. O executivo tem que fazer alguma coisa. A Fundação de Assistência Social tem que fazer alguma coisa. Porque a gente não quer pegar e, desculpa a expressão, só dar um pé na bunda dos caras. Tem que resolver o problema. Dá o abrigo pro cara, dá alimentação, dá banho, bota na fila do Cine, acompanha para conseguir um trabalho, ou, se for viciado em droga, para se reabilitar na sociedade de alguma maneira. Nós também temos que pensar por esse lado. Só que assim, se o município não fizer nada, óbvio que vai aumentar. Na virada do ano nós já vamos ter 1000 na rua. E assim vai, cada vez aumenta mais. O senhor pediu uma parte, né, vereador? Pode, por gentileza. Vereador Bortola, estava vendo aí nas imagens um desses containers bem no outro lado da rua, na frente do Banco Brasil. E colegas, anteontem, enquanto tinha aqui o vereador por um dia, a síndica do prédio ali descobriu, em cima do banco, que eu era um político. Aí, vereador, o que o senhor pode fazer por nós? Aí eu expliquei, até tenho aqui tudo o que a FAS estaria fazendo. O problema, Bortola, eu não estou encontrando culpado.
Aquele ministro que baixou um decreto proibindo, e eu não sou a favor que vai ali tirar a força, assim, enfim, com chicote, esse tipo de coisa. Mas ontem pela manhã o gerente do banco me esperou na porta da casa e disse que vai fechar a agência logo, logo. 8 ou 10 dormindo lá. E aí eu não sei qual é o órgão de segurança que ontem esteve lá abordando. Declaração de líder. Levaram preso um, tinha passagem pela polícia. Só que hoje de manhã eu já mandei para nossa chefe de gabinete tirando, sabe aquela música? Eles voltaram, vereador D'Ambrosio. Tudo de novo ali essa noite. Eu já vi eles quebrar vidro, eles viram para o lado, faz a necessidade no meio dos 2 containers, eles urinam para dentro nas portas dos apartamentos, e tem um decreto lá que não pode ser reprimido, tem que ter delicadeza. E tem vagas sobrando nos apoios do Pop Rua, e eles não querem. Então, eu canso de ver colegas carrões encostando, não sou nada contra, dando vianda. Vou fazer um serviço de misericórdia. Está alimentando cada vez mais. Misericórdia é emprego digno, limpo, direitinho. Aquele lá da esquina de baixo, que já vi quebrando vidro, já vi roubar, aquele barbudo lá na 20 de setembro, e ele disse, se eu me vestir mais ou menos, ninguém me dá nada. Eis a questão, o problema é de todos. Agora, se a comunidade não apoiar, eu vi um dia um quebrando o espelho, porque a moça fechou e não quis ser abordada, deu um soco no espelho, um cidadão comprou a bronca e uma mulher disse, moço, ele não está roubando. E aí? Como é que fica? É só situações que têm que ser analisadas. Eu não sou contra o ser humano. Muito pelo contrário, já ajudei também e ajudo muito. Quando a pessoa se ajuda. O senhor está em declaração de líder. Novamente. Obrigado. Então, o que nós queremos dizer aqui, principalmente, alguns pontos principais em nosso município. Principais num sentido negativo, né? Que é o Morro do Sabão, a famosa Cracolândia Caxiense, que é ali perto do Campo do Caxias, na Borges de Medeiros. Ali está tomado. Os caras tocam fogo nos cantos, que tem ali perto do Mato Sartori, para se esquentar de noite, e cachimbinho, né? Usar droga. Outro ponto. Viaduto do Sesc. A população passa os carros embaixo, aí tem uma escadinha que sobe, uma elevadinha. Ali os moradores de rua dos 2 lados tomaram conta. Estendem os cobertores, estendem as roupas. Aonde o pedestre passa? No meio da rua. Como é que vai passar no meio da rua ali? Uma hora vai dar um atropelamento, um acidente, porque os carros vão rápido ali. E depois não digam que nós não avisamos. 2021, para ficar claro, 2021, eu solicitei providências para o executivo para resolver aquele problema do viaduto do Sesc. Até instalaram luz de LED lá. Quem resolveu de primeira mão foi a Brigada Militar. Porque eu via que não estava saindo nada pelo executivo, a Brigada Militar foi lá, resolveu, tirou todo mundo. Aí o que fez? No dia seguinte a Codeca foi lá e limpou. Show. Que nem foi falado. Lima resolveu. Agradeceu Lima. Que não, só que tomaram conta de novo. Tomaram conta de novo, já me reclamaram. É briga, é mija na rua, caga na rua, desculpa o palavreado, mas é para ficar claro. Nessa situação aí que está passando as imagens também. Isso aí é o viaduto Mário Davi Vanim, ali perto do Imigrante. Isso aí é só zona e baderna. Parece um bordel. É impressionante isso acontecer. Agora a gente traz outro assunto. Na realidade, só para concluir, em 2022 estive em São Paulo. Tem umas regiões lá em São Paulo que é de assustar. E por isso que eu trago esse exemplo de São Paulo, para que não ocorra em Caxias do Sul. Cara, os caras estão construindo, os moradores de rua estão construindo no passeio público. Construindo com doação de resto de material, com os blocos de cimento, as obras que deixam assim abandonadas, eles vão pegando e vão construindo. Os barracos no meio da rua, e depois para tirar, para tocar.
Inferno, é um inferno, não dá. Se nós não tomarmos alguma atitude, o executivo vai passar por isso. Temos que tomar atitude. E aí, claro, quando a gente fala no passeio público, a gente fala no pedestre, obviamente a gente tem que trazer o assunto do comércio ambulante. Cara, comércio, se existiu algum dia passeio público na rua Doutor Montauri, eu não me lembro mais. Eu não me recordo. Não dá, não passa mais, não tem mais condições de passar, de transitar. Ah, disseram que iam atrás de um centro de compras, não sei o quê. Aí, nessa foto ainda está tranquilo, mas olha só, os caras fizeram até vitrine. Olha aí. Não tem condições. Não se tem mais condições. Não enxerga quem não quer. Como vão resolver, não sei. Não sei. Teve reunião no Executivo 2021, 2022, dizendo que iam resolver. A iniciativa privada ajudou a comprar essas barraquinhas, que a maioria levou para casa. Não é essas, né? Enfim, nem é mais essas. Então, assim, uma parte foi o poder público, mas a maior parte foi a iniciativa privada. Então, eu não sei mais para onde a gente correr. E cadê a conversação do centro de compra, centro de sei lá do que iam botar eles lá para vender? Para desobstruir o passeio público. Tem lei para isso? Eu não sei até que ponto, gente. Quem é que me pediu a parte? Vereador Fiuza, antes, acho, por gentileza. Obrigado, vereador Bortola. É importante esse tema, essa discussão, falando no que se refere aos moradores de rua. A gente precisa, com maturidade e responsabilidade, abordar esse tema, entendendo que a gente está lidando com pessoas. Independentemente da situação destas pessoas, a gente precisa ter, e auxiliando o senhor, para essa reunião, é importante ter em primeiro lugar o Ministério Público e o Judiciário. Exatamente. Porque esses cidadãos aqui, se eles não quiserem ajuda, principalmente esses que são usuários de drogas... Uma declaração de líder para a bancada do PT. Principalmente esses que sofrem com algum tipo de transtorno, enfim, que às vezes até trazem uma insatisfação por atos até de violência contra as próprias pessoas, por estarem pedindo ajuda, auxílio, enfim. Mas só pode ser tomada uma atitude quando, então, o Ministério Público, juntamente com o Judiciário, dá o aval de uma situação compulsória para atender, então, aquele cidadão, para levar ele para um atendimento, para poder auxiliar, ajudar ele, principalmente no que se refere ao uso de drogas, enfim, essa situação. Então, é importante o tema, é importante a discussão. Nós precisamos, sim, tomar uma atitude, tomar uma decisão, mas se o Ministério Público e o Judiciário não dá o aval, a gente sabe que fica sempre naquele limbo de sempre um empurrar para o outro. E aí a gente não vai resolver nada como sociedade. Parabéns, muito obrigado. Vereador Scalco. Parabéns, Bortola, pelo tema. E eu me lembro que o secretário de Transportes esteve aqui na semana passada e ele comentou, acabaram de instalar câmeras de cercamento eletrônico, já roubaram os fios de 20 câmeras. Exato. Então, tu imagina, se as câmeras que são para monitorar, o pessoal está roubando os fios e está ficando imune o negócio. A gente vê atos de violência, roubos no comércio, arrombamentos. A gente não sente uma como é que eu vou dizer assim, uma contrapartida do poder público dizendo assim, ó, vamos parar com isso, eles estão se apoderando e estão crescendo cada vez mais. É comércio ambulante, número de moradores de rua. Então, assim, a gente está começando a entrar quase num caos na cidade. O comércio está sentindo, está baixando vendas do comércio, o pessoal está com dificuldade de poder caminhar nas ruas, alguns estão com medo de ir em certos lugares da cidade, daí falam muito em pertencimento, mas muitas pessoas têm medo de frequentar algumas praças, até por estarem escuras também, mas por terem pessoas lá que pedem dinheiro, que ameaçam. Então, a gente tem que dar um jeito na cidade. Se a cidade que nós queremos é uma cidade que haja o pertencimento, que as pessoas possam transitar, fazer a comunidade toda participar, primeiro a gente tem que botar ordem nela. Parabéns, vereador, pelo seu tema. Câmera
e cercamento, a gente sabe que é muito importante. É muito importante mesmo, e já aqui nessa tribuna parabenizamos o Executivo. Só que eu vou reforçar o que eu já falei nessa tribuna também. Só a câmera de monitoramento para coibir, para identificar, ok. Mas não adianta. Tem que ter efetivo para prender. Se não tiver efetivo, tu não resolve o problema. Rapidinho, vereador Fontinel, se der, pode. Obrigado, vereador Bortola. Não, eu só queria fazer uma conclusão em cima da sua apresentação aí, que agora todo o sistema está dizendo nós vamos ter que fazer um local para eles. Né? Criar um local para botar esse pessoal ali. Bom, hoje a lei já diz que isso aí é proibido, tá? Aí vão criar o local e colocar esse pessoal ali. Quando colocou esse pessoal, eles vão chamar todos os parentes para vir e ficar na praça para que seja aberto outro. Então não resolve nada. Obrigado, presidente. Obrigado. Rafael Bueno.